E aí galera, como vocês estão? Espero que esteja muito bem. Hoje vamos falar sobre a constância. É um tema que Deus tem suscitado muito no meu coração durante esses dias e eu quero partilhar um pouco com vocês. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: como está a sua constância? Como está a sua vida de oração? Se está sendo constante? Como está você realizando os planos que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração para você realizar? Se você está sendo constante com os planos e os projetos que Deus colocou no teu coração para você realizar nesta terra. Se você está sendo constante na tua intimidade com Ele, se você está sendo constante no teu relacionamento com Ele. É para um pouco para refletir sobre isso, para você pensar se você está sendo constante ou não realmente com Ele. E para nós entender o que significa constância, eu pesquisei um pouco sobre o significado da palavra constância, né? E a palavra constância significa a vontade inquebrantável e continuada na determinação de fazer uma coisa ou no modo de fazer ela, no modo de realizar. Ou seja, é uma determinação, onde uma vontade onde você é continuamente determinada de fazer uma coisa no modo de realizá-la. Ou seja, é uma decisão, constância, uma decisão, uma vontade que nasce do teu coração e essa vontade não se quebranta. É uma determinação, ou seja, uma decisão muito bem posicionada para você conseguir e continuar fazendo o que você começou. E nós vemos aqui como exemplo no Salmo 131 o rei Davi. O rei Davi era um homem constante nas coisas de Deus, constante em tudo que ele realizava, que Deus inspirava e que Deus pedia para ele. Ele o que começava, acabava. E aqui vemos no versículo 3, em Salmo 131, vai falar assim: não entrarei na tenda em que moro, não deitarei no leito de meu repouso, não darei sono a meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras, até que encontre uma residência para o Senhor, uma morada ao poderoso de Jacó. Então nós vemos aqui que Davi confirma o significado da palavra constância. Davi fala: eu não vou descansar, meus olhos não vão descansar, eu não encontrarei paz, eu não deitarei até que eu encontre uma morada para meu Senhor, o poderoso de Jacó. Ou seja, aí Davi tomou uma decisão e foi determinado, e nada quebrantava essa decisão que Davi tinha tomado. Essa decisão que Davi falou: eu não vou descansar até encontrar uma morada para meu Senhor. Ou seja, olha a determinação de Davi: eu não vou descansar, eu não vou dormir até eu encontrar a morada de meu Senhor. Então, nós precisamos ver que a constância é uma determinação, irmão. Se você está sendo constante, eu acredito porque falta de determinação nas tuas decisões, por falta de determinação em você acabar o que já que você começou. E também quero que vocês leiam comigo aqui no Salmo 1, que vai falar assim, no versículo 2: feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele, como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchura jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas não são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Ou seja, aqui Deus está falando muito claramente sobre os frutos que dá uma pessoa constante e sobre os frutos que dá uma pessoa inconstante. No serviço do Senhor está falando aqui também. As pessoas constantes, olha só o que fala: medita sua lei dia e noite. Ou seja, o dia inteiro, não é somente uma noite, não é somente um dia, não é somente de manhã, não é somente de noite. Não, dia e noite. Ou seja, aí está falando de uma constância. Dia e noite medita a lei de Deus. E isso também reflete conosco. E aqui fala também uma coisa interessante: tudo que ele empreende prospera. Agora, por que, irmãos? Por que prospera? Porque as pessoas constantes não desistem dos planos de Deus. Um exemplo: se Deus colocou em teu coração, começou um projeto e você começou
Irmão, seja constante, dia e noite, como está escrito na palavra. Dia e noite você vai ver prosperar esse projeto que Deus colocou em teu coração. Porque tudo que vem de Deus prospera grandemente e dá bons frutos. E aqui fala também, é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, que dá fruto na época própria. Na época própria. Sua folhagem não marchura jamais, tudo que empreende prospera. Ou seja, na época própria, tudo que você começou, tudo que você começou segundo o plano de Deus, vai prosperar e vai dar frutos no tempo de Deus. Mas o que você tem que fazer? Ser constante e não desistir dos planos de Deus. Deus me mostrava muitas pessoas que Deus suscitava sonhos, suscitava projetos, e as pessoas começavam, mas no caminho desistia, no caminho se apagava essa chama, se apagava essa emoção. E aqui fala dos ímpios, que é uma palha com que o vento leva, ou seja, está falando de sentimentos. Nossa, eu quero começar a fazer isso, eu quero começar a ser de Deus, mas no tempo vai desistindo da caminhada e já se apaga esse fogo, já se apaga esse amor, já se apaga essa chama por Deus. Então a vida com Deus, irmão, é uma vida de constância. E para você ser constante, precisa ser determinado e precisa ser decidido por Deus. Uma dica que vai te ajudar na tua vida com Deus, na tua caminhada com Deus: se decida todos os dias por Ele e seja radical. A radicalidade vai te levar a uma determinação como o rei Davi, e a determinação vai te levar a uma constância plena na vida com Deus, na tua oração. Por exemplo, Deus tem colocado muito no meu coração muitos projetos, muitos sonhos, na qual eu alguns tenho empreendido, alguns tenho começado, mas a tentação de desistir, a tentação da inconstância vem. Mas quando eu penso, olha, eu quero fazer a vontade do Pai, isso é uma força para mim, para eu começar e não desistir e ser constante diariamente. E na tua oração, um conselho também é você desejar a presença de Deus acima de todas as coisas. Isso me ajuda muito. Por exemplo, você não tem vontade de rezar, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de nada, mas lembre sempre da presença do Pai, e o Pai quer todos os dias falar contigo. Imagine se Deus fosse inconstante com a gente. Imagine se Deus fosse inconstante quando Ele nos fala, fosse inconstante quando Ele nos perdoa. Deus é um Deus de constância, porque Ele está decidido por cada um de nós, porque seu amor é um amor determinado, um amor decidido por nós.